Você já pensou em utilizar o Google Formulário como uma ferramenta para simular uma prova presencial? Sim, não, talvez. Bem, nessa videoaula a gente vai entender como configurar o Google Formulário para simular uma prova presencial. Eu me chamo Elísio de Oliveira, sou discente do curso de Fisioterapia da UFC, membro do Grupo de Educação, Tecnologia e Saúde, GETS. De início, a gente precisa entender, ter uma visão geral sobre o que é o Google Formulários, tá? Então, a gente pode dizer que ele serve para coletar e organizar informações, seja em pequena ou grande quantidade, tá? Você vai poder criar e acompanhar pesquisas, enquetes, questões discursivas. Você também pode utilizar, principalmente se seu objetivo for solicitar feedback, organizar inscrições para eventos, convites, ou no caso dessa videoaula, pedir uma avaliação, criar uma avaliação para aplicar na sua turma, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver o passo a passo de como fazer essa configuração do Google Formulários para atender essa demanda. Pronto, o primeiro passo, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um documento do Google e construir esse rascunho do que será a nossa prova, tá? Geralmente os professores, eles não passam só 10 questões, né? Geralmente é mais, se é 10 questões, são 10 questões bem difíceis. Enfim, mas isso é a critério do módulo, do professor, da disciplina. Então vou passar só a ideia geral de como estruturar esse rascunho para ficar o mais fácil na hora de transferir essas informações para o formulário que a gente fez, tá certo? Então, primeiro a gente não vai colocar o número da questão, por exemplo, questão 1, 2, 3, enfim, só coloca o enunciado. O enunciado ele precisa estar em evidência nessa parte aqui, ó, coloca negrito e esse fundo amarelo, se você quiser. E na resposta, tá? Você vai colocar esse fundo verde, acrescentando a palavra correto no seu item correto, é redundante, mas enfim. Que é para na hora que a gente for configurar se tornar automático e a gente não precisar ler a questão várias vezes, tá? E no próximo passo, a gente vai criar um formulário para transferir essas informações do rascunho. Então, eu vou abrir o Google Drive e no canto superior esquerdo da minha tela, das nossas telas, olha aí na sua. Pronto, olhou? Tá, encontrou esse botão aqui chamado Novo? Se sim, clica nele, tá? Clicou, aí apareceu essa outra caixa, ó. Aí desliza até na opção mais. Você não precisa clicar, é só deslizar que é para aparecer essa outra caixa aqui, ó. Aí você vem novo, mais, formulários Google. Clica aí para você ver. Clicou, pronto. Você viu que abriu uma nova janela? Nessa nova janela vai ser exatamente o Google Drive, certo? Que a gente vai utilizar. Nessa tela a gente vai utilizar exatamente como vai ver como configurar essa tela para ela se adequar à nossa demanda de aplicar uma prova através do Google Drive para simular o ambiente presencial. Simular, tá bom? A gente vai clicar em configurações. Quando a gente clicar em configurações, vai abrir uma caixa. Clica aí para você ver. Ó, clicou, abriu essa caixa aqui de configurações. Nesse passo 3, a gente vai entender como que a gente vai fazer, quais os parâmetros a gente vai escolher para ficar o mais próximo de uma avaliação presencial, tá? Então a primeira coisa que você vai observar é que existem 3 abas, tá? Na primeira aba vai ser a aba geral. Olha aqui, ó. Olha aí na sua tela também, pronto. Já vai estar nessa aba, aí você vai escolher essas opções. Coletar endereço de e-mail. Essa opção vai fazer com que haja a lista de frequência, tá?
como se fosse a lista realmente de frequência de uma prova presencial. Aqui, para os alunos poderem responder, eles precisam colocar um e-mail válido, certo? Nesse formulário. A segunda coisa que a gente vai precisar marcar é essa opção, limitar a uma resposta. Ou seja, o aluno ele só vai poder fazer essa prova uma única vez, certo? Se ele enviar mais de uma vez, ele não vai conseguir enviar mais de uma vez, ok? Se houver outra caixa dessas marcadas, ó, na sua aba geral, desmarca, deixa só essas duas marcadas, coletar endereço de e-mail e limitar a uma resposta. Configurados esses parâmetros na aba geral, a gente vai passar para a próxima aba, que é a aba apresentação. Pronto, aqui um print dessa aba. Aqui a gente vai marcar essa única opção, embaralhar a ordem das perguntas. Por isso a gente vai entender por que não se deve colocar o número da questão, tá? Que é para não ficar para não ser facilitado a troca de informações entre os alunos, de dizer qual resposta é errada, qual é a correta, enfim. E essa outra opção é mensagem de confirmação, aqui ó, tá vendo? Mensagem de confirmação é uma mensagem que você pode escrever opcional, de quando o aluno for terminar a resposta da prova, ele poder ver essa mensagem. Ele pode ver que a mensagem foi escrita, pode ver a mensagem que você escreveu para ele. Em seguida você vai aqui na aba testes, ó, clica, aí vai aparecer essa outra caixa, essa outra aba, tá? Aí você vai vir em criar teste. Quando você criar o teste, vai aparecer essas outras opções, tá? De início vai estar marcada essa daqui, imediatamente após o envio, aí você vem e marca essa outra, posteriormente, depois da revisão manual. Isso quer dizer o quê? Que o seu aluno só vai poder ver o feedback, as respostas erradas e as corretas, enfim, a correção da prova, quando passar a prova, quando o limite da prova acabar, tá certo? Aí tem essa outra opção, as pessoas que responderem podem ver. Aí você desmarca todas essas três opções. Porque senão o aluno vai poder ver as perguntas erradas, as respostas corretas e os valores das questões. Consequentemente, eles poderão compartilhar isso no grupo dos colegas, tá? Depois feito esse procedimento, você vai clicar em salvar. Ó, clica em salvar aí. Pronto, vou clicar também. Ó, agora a gente vai observar as diferenças que estão presentes nas duas telas, antes de eu configurar e depois da configuração, certo? Depois que eu configurei, vai aparecer essa opção aqui, ó, total de pontos, certo? Depois vai aparecer o endereço de e-mail, que seria a lista de frequência, e essa opção importantíssima, ó, chave de resposta. Aqui eu vou estar atribuindo o feedback, o valor da nota, o item correto, enfim. Quando eu clicar nessa chave da nota, vai mudar para essa opção aqui, ó, adicionar feedback, nessa mesma caixa, certo? Aí aqui eu vou poder acrescentar feedback das respostas incorretas e corretas, colocar link, vídeo do YouTube e depois eu salvo esse feedback, que vai ser enviado posteriormente à prova, entendeu? Ao fim da prova. Aí você salva também o seu feedback. Agora a gente vai entender como que a gente vai fazer para adicionar o enunciado e os itens. Lembra que a gente fez o rascunho e configurou a página? Agora a gente vai entender como vai transferir essas informações. Ó. Primeiro eu seleciono o título, copio o título do enunciado da questão, colo na opção pergunta, aí volto para a aba e seleciono todos os itens. Sim, todos os itens. Copio. Aí vou fazer isso com todas as questões, né? Aí eu coloco a opção obrigatório, atribuo uma pontuação para essa questão, marco o item correto e adiciono o feedback, ó. Tá vendo? Adiciono as respostas como eu quero fazer e salvo. Salvei, aperto em concluído. Pronto. Aí depois eu venho e apago essa opção, a palavra correta do meu item, ó. Tá vendo que aqui ficou marcado, ó, uma setinha verde?
Agora que a gente já viu como adicionar o enunciado e os itens, a gente vai ver o passo 6, que é visualizar o nosso trabalho, certo? Depois que você tiver feito todo o procedimento, colado todos os itens, todas as questões, marcado a opção correta, acrescentado a pontuação, feito o feedback, tá? A gente vai no canto superior direito da nossa tela e escolher a opção visualizar. Olha aqui, ó. Aqui imagina que esse quadrado, deixa eu colocar o apontador aqui para a gente visualizar melhor. Tá vendo esse quadro aqui, ó? Ele vai aparecer no canto superior da sua tela, certo? Aí nessas três opções, você vai clicar do olho aqui no meio, ó, que vai ser a opção visualizar. Clica nesse olho. Clicou? Pronto, você viu que você foi redirecionado? Aí aqui você vai observar o que você colocou na sua avaliação. Na minha avaliação, eu coloquei algumas observações iniciais, ó. A avaliação está composta por 10 questões de múltipla escolha. Após 2 horas decorridas, o envio da resposta será encerrado. A pontuação, juntamente com o feedback das respostas, será entregue à sua caixa de e-mails. Fique em casa. Pronto. Aí aqui mostrou também a coleta de endereço de e-mail, né? Então, depois que a gente tiver essas opções, a gente vai fazer o quê? Nós vamos responder a nossa própria prova, que é para ver se está tudo ok, se não tem nenhum erro e tudo mais, certo? E também ver como é a perspectiva do aluno, depois que ele enviar a resposta. Aí você marca toda a sua prova, os itens e tudo mais, e coloca em enviar, certo? Clicou em enviar, aí apareceu essa caixa aqui, ó. Olha aí, avaliação. Aí no final, lembra daquela mensagem que eu disse que poderia você colocar? Eu coloquei uma aqui, ó, certo? A mensagem do Paulo Freire, do livro Pedagogia da Autonomia, que diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Olha que bonito essa mensagem, certo? Aqui, lembra que eu coloquei algumas observações? Acho que você deve ter ficado curioso. Se não ficou, eu vou explicar mesmo assim. Como que a gente pode colocar um tempo de duração na nossa prova. Interessante, né? Porque na prova presencial não tem um limite, né? O tanto de tempo que o aluno pode fazer para realizar a prova. E, enfim, a gente pode colocar essa mesma configuração na prova presencial, certo? Aí a gente vai simular como se fosse 2 horas de prova. Como é que eu faço isso? Eu pego um cronômetro, seja do meu celular, do meu notebook, enfim, marco a hora de início e conto o tempo estimado que eu quero para aquela prova. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar a aceitação das respostas, ó. Quando você clicar, aliás, vamos do início, né? Você vai estar na aba das respostas dos alunos e em seguida você vai voltar para a caixa de edição aqui, ó. Aí você vai estar na aba respostas, aí você vai clicar, aliás, você vai estar na aba perguntas e vai clicar na outra aba, que é a aba respostas, que será visto o total de respostas que foram enviadas. Aí você vai clicar aqui, ó, aceitando respostas. Clicou, aí vai aparecer assim, não está aceitando resposta. Quando você bloquear, né? Isso vai configurar a duração da prova, que seria de, por exemplo, 2 horas. Aí você vai ver essas 3 abas. Quando você vir nesse item, a aba resumo, pergunta e individual. Vamos se atentar só nessa opção resumo, que é o que tem, que pode resumir tudo, realmente resumir tudo que foi mostrado dos alunos que responderam, certo? Uma curiosidade, que você pode pegar todas essas respostas, tá bom? E fazer uma planilha diretamente para o Excel, que é o Google Planilhas no caso. Aí você clica, aí salva todas as informações, nota, nome do aluno, e-mail, enfim, em uma planilha do Google Planilhas, certo? E faz automaticamente. Enfim, vamos focar nessa aba resumo e deslizar para essa caixa aqui, informações. Nessa caixa a gente pode ver
a variação das notas dos alunos. Quantos alunos tiraram nota 9, 8, enfim. É só clicar nesse botãozinho escuro, nessa barrinha marrom, aí só esperar e vai aparecer o tanto de alunos que tiraram essa nota, que é a distribuição do total de pontos. Aí nessa mesma aba, em resumo, a gente vai entender como liberar as notas dos alunos, depois que foi passado o tanto de prova, depois que a turma realizou o exame. Enfim, você vai vir nesse quadro pontuações, nessa caixa pontuações. Aí você vai ter um detalhe das informações fornecidas, que é o e-mail do aluno, a pontuação que ele tirou e se essa nota já foi liberada ou não. Tá? Aí nessa opção aqui acima você vai ter a opção liberar pontuação. Quando você clicar nela, vai aparecer essa caixa aqui, ó, liberar pontuação. Nessa opção você vai marcar todos os participantes e vai enviar o feedback que você fez lá nas questões anteriores. Lembra que tinha a opção de colocar as respostas corretas, as incorretas, colocar link de vídeo, link de site, enfim. Aí você vai enviar para o e-mail automaticamente dessas pessoas. O bom desse procedimento é a facilidade que existe, certo? Porque assim, você não vai precisar daquele procedimento de corrigir nota por nota, de ter que dar o feedback individual. Você consegue fazer todo esse procedimento de forma automática, né? Unidirecional. Você coloca as respostas, aí caso o aluno queira responder, ele pode enviar um e-mail para você e fica tudo mais prático, certo? Tem outras coisas que eu não mencionei aqui, por exemplo, como fazer para que vários professores participem dessa construção de questões. Se vocês tiverem interesse, vocês podem curtir, compartilhar e deixar aqui nos comentários dando sugestões de novas temáticas, de acordo com a necessidade e demanda de vocês, pedindo como faz para fazer uma prova onde vários professores contribuam no mesmo documento, enfim, que haja edição conjunta, né? Esse foi o nosso vídeo que chegou ao fim sobre como utilizar essa ferramenta do Google Formulários para simular uma prova presencial. Espero que vocês tenham gostado da temática, que o vídeo tenha expandido a sua percepção desses recursos online, principalmente nesse momento de pandemia, né, que as atividades têm que ser realizadas remotamente. Enfim, obrigado. Esse é o grupo de Educação, Tecnologia e Saúde GETS. Nosso Instagram é @gets.ufc. Nosso e-mail para contato é gets@ufc.br. Eu me chamo Elise de Oliveira, fui ministrante dessa videoaula. Fui orientado pela professora doutora Andréia Soares Rocha da Silva.